dia, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder contar com vocês em mais um amanhã, que estamos reunidos para bendizer o nome do nosso Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós estamos juntos nesse dia 2 de agosto. Olha só como o tempo passa rápido. 2 de agosto de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Estamos vivendo um ano difícil, né? Muitas lutas, né? Pandemia. Mas se você está me vendo, me ouvindo nesse momento, independente do que você tem passado, eu também tenho vivido dias difíceis, hospitais, problemas. Mas se você está me vendo nessa manhã, me ouvindo, agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus. A despeito de todas as dificuldades, de todos os problemas que todos nós temos enfrentado, você está aí. Você está vivo. Com os seus problemas, com as suas dificuldades, mas o Senhor tem te sustentado. E é com muita alegria que nessa manhã nós nos reunimos. Ainda estamos nesse sistema online, mas em breve, em nome de Jesus, voltaremos às nossas atividades no templo, ok? Deixa eu já agradecer você que já está conosco nessa manhã. Irmã Cida Oliveira, Deus abençoe, minha querida irmã Cida. Deus abençoe também Beatriz Martins Lisboa, minha amiguinha Bia, que Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Alexandre. Bom dia, querido irmão, Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Leila Costa. Deus abençoe, irmã Leila Costa. Deus abençoe a Beatriz Martins Lisboa. Deus abençoe a Cida Oliveira, que está dizendo bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo, irmã Cida. A paz de Cristo, a Beatriz. A paz de Cristo, nosso querido irmão Ferreira. Deus abençoe Ferreira, Sandra, toda a família. Deus abençoe a Luísa Moreira. Irmã Luísa Moreira, que Deus lhe abençoe, querida irmã. Estamos aí em oração naqueles propósitos. Em nome de Jesus. Denise Moreno, Deus abençoe. Ferreira da Prainha está dizendo bom dia, meu irmão. Angélica Duarte, bom dia, querida irmã Angélica Duarte, que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe também a Daiane Pereira, já está conosco a nossa irmã Daiane Pereira. Deus abençoe a Daiane, Deus abençoe o Fernando, Deus abençoe a Pietra, toda essa família. Deus abençoe também a Bárbara de Paula, amada irmã Bárbara, que Deus lhe abençoe. Também o irmão Joel, toda a sua família. Presbítero Alcino Franco Quirino já está conosco. Deus abençoe. Presbítero Alcino. Irmã Tânia Maria de Oliveira, irmã Taninha, Deus abençoe, querida. Bom dia, na paz do Senhor. A Beatriz também está aqui dizendo amém. Irmã Vergina também está conosco. Deus abençoe, querida irmã Vergina. Deus abençoe Viviane Quirino. Deus abençoe, Vivi. O Alcino está dizendo aqui, o presbítero Alcino, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Que assim seja. A Vivi está dizendo também bom dia a todos os irmãos. E também nossa querida irmã Vergina também está aqui assistindo. Irmã Luísa está dizendo aqui amém. Louvado seja Deus. Queridos, nossa EBD hoje vamos tratar de um tema, penso ser muito relevante. Deixa eu só aqui saudar mais alguns irmãos. Ronaldo do Turco. Deus abençoe, querido irmão Ronaldo, esposo da nossa querida irmã Beatriz. A paz do Senhor, irmão Ronaldo. Leila Rocha, minha cunhada. Deus abençoe, Leila. Em nome de Jesus. Leila está dizendo aqui, bom dia a todos. Bom dia, amados irmãos. Vamos orar e então vamos conversar aqui sobre um tema que penso ser muito relevante para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para que a gente possa refletir sobre isso e nos analisar, né? Para ver
como está indo a nossa vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e assim já passar o nosso estudo dessa manhã. Bendito Deus, Pai querido, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de iniciar mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. As tuas misericórdias, ó Deus, é a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E no amanhecer de mais um dia, nós temos essa certeza que as tuas misericórdias estão sendo renovadas sobre as nossas vidas. Te agradecemos por tão grande salvação nos presenteada por Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos concedidas. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus presente. E nós, ó Deus, nessa manhã queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais acerca da Tua vontade, da Tua palavra. Por isso, ó Deus, abençoe cada vida, cada lar que está aqui reunido nesse momento, cada irmão, cada irmã que se propôs a separar esse momento para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa agir em nossos corações e que os momentos que estaremos passando aqui verdadeiramente sejam momentos agradáveis, edificantes na Tua presença. Oramos assim, bendito Deus, em nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar comigo nesses próximos minutos. Convido você também, se for do seu desejo, você compartilhar essa live com algum grupo que você participa, com algum amigo. Nós vamos falar hoje a respeito desse tema. Eu vou colocar aqui já para os irmãos. Nós vamos falar sobre desigrejados. Alguém já ouviu esse tema aí? Desigrejados. Vamos falar sobre isso, queridos irmãos. Irmã Rosângela Melo, Deus abençoe, irmã Rosângela Melo, em nome de Jesus. Nós vamos falar, queridos, sobre esse tema. Desigrejados, queridos, não é aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas pessoas que por algum motivo saiu da sua denominação, saiu da sua igreja, está aí procurando uma outra igreja para congregar. E enquanto isso não acontece, visita uma igreja para ver se identifica, questões doutrinárias, se identifica com o ambiente, com as pessoas, né? Depois visita uma outra igreja e assim vai até entender, até sentir de Deus, até ter a direção de Deus para estar então congregando em alguma igreja especificamente. Não é esse caso, tá? Desigrejados não são essas pessoas que saíram da igreja e estão à procura de outras. Os motivos são diversos, né? Algumas pessoas se mudaram de uma cidade e agora desejam continuar congregando, adorando o Senhor e precisa ir, muitas das vezes, até para uma outra denominação evangélica. Não é esse caso. Desigrejados é um termo que não é um termo muito antigo, né? É algo relativamente novo que quer dizer aquelas pessoas que não querem congregar em igreja alguma. E essas pessoas, elas assumem ter uma fé em Cristo Jesus. Elas vão dizer, olha, eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia, mas eu entendo que não é preciso eu estar em uma denominação, que não é preciso eu estar em uma igreja para que eu possa servir a Deus. Existem muitas pessoas hoje. Cláudio Guedes chegou, meu amigo Cláudio Guedes, que Deus abençoe sua vida. Existem muitas pessoas hoje com esse pensamento. Estou aqui narrando, tratando desse tema, porque eu penso ser muito relevante.
E eu penso que essa questão da pandemia pode agravar essa situação. Como assim pode agravar? A pessoa continuar ou reforçar essa ideia que pode ser cristão sozinho, que não precisa ter um pastor, que não precisa se submeter à doutrina de uma igreja, é ela, sua família, a Bíblia e pronto. Para os irmãos terem uma ideia, só no Brasil existe mais de 10 milhões de pessoas que se assumem como desigrejados. 10 milhões de pessoas que não querem congregar em lugar algum. A questão das finanças, ela vai dizer assim, eu não vou entregar dízimo em igreja alguma. Eu vou pegar um dinheiro e vou fazer uma caridade. Eu vou comprar uma cesta básica e vou dar assistência a uma família. Eu vou socorrer um necessitado, disponibilizando o meu carro. Então, o dinheiro que eu ia dar de oferta ou entregar numa denominação, eu vou botar no meu carro de gasolina e vou levar alguém que está precisando a uma clínica, a um médico. Eu vou prestar um socorro. Como já disse, eu vou comprar uma cesta básica, eu vou suprir a necessidade do meu próximo. Isso é o que vale e está tudo bem. A questão é, será que é assim mesmo? Será que nós podemos viver assim de forma autônoma? Irmã Vanessa Tavares, que Deus abençoe, bom dia. Cláudio Guedes, bom dia. Carla Tavares também, minha amada irmã, bom dia, que Deus lhe abençoe. Então, queridos, essa é a situação. Existe um crescimento substancial de igrejas no Brasil. Existe um crescimento no último censo, aumentou muito as pessoas que se assumem como cristãos. Quando se faz um censo, uma pesquisa, e vai perguntar, olha, qual a sua religião? E essas pessoas se assumem, não, eu sou cristão evangélico. Existe um crescimento muito grande, mas cresce também o número de pessoas que se afirmam ser cristãos, afirmam ser evangélicas, mas que não estão congregando. E não é por conta da pandemia, não é por conta de nada disso. Não estão congregando porque, desculpe-me aqui repetir, reforçar, que algumas pessoas estão chegando agora, é porque entende que não há necessidade, que não é preciso. E alguns vão mais além, vão dizer que a igreja é um lugar de opressão, que a igreja é um lugar onde os seus líderes usam as pessoas, usam as suas ovelhas como massa de manobra. E eu não vou negar que existam situações assim. Eu não vou negar que existem líderes inescrupulosos. Eu não vou negar que existem líderes que estão apenas visando a gordura e a lã das ovelhas, mas não tem cuidado, não está apacentando, né? Apenas usurpando, usufruindo, muitas das vezes enganando. Eu não vou negar isso, só que um erro não justifica o outro. Que existe alguns segmentos que assim acontece. Solange Bianco, bom dia Solange, que Deus abençoe sua vida. Estamos falando sobre desigrejados. Que existe muitas situações como essa, existem. Mas isso não neutraliza, não invalida a vontade do Senhor. Então, queridos, existem pessoas. Então, se a porta de entrada é grande, a porta dos fundos, a porta da saída também tem sido grande. Também tem sido na mesma proporção. Muitas pessoas assumindo uma fé cristã, mas um grande número de pessoas também que estão assumindo uma fé cristã, mas que dizem, não quero, não vou ter compromisso com nenhuma igreja. E por que isso acontece? Eu andei lendo muito sobre isso essa semana.
até para trazer esse assunto, ainda que de forma resumida, porque é um tema muito denso, para os amados irmãos. Por que que isso acontece? Por que que muitas pessoas estão deixando de congregar? Os motivos são variados. Mas um dos maiores motivos, e é isso que eu vou me deter só para título de informação, um dos maiores motivos são pessoas que estão decepcionadas. As pessoas estão se decepcionando com o sistema religioso. As pessoas estão se decepcionando com a igreja. E quando isso acontece, elas estão se decepcionando o quê? Com os pastores, com os bispos, com os presbíteros, com os diáconos, com os líderes, né? Algumas igrejas com os apóstolos, né? Elas estão se decepcionando com os outros membros. Então, essas decepções, esses problemas, estão meio que cauterizando o coração das pessoas a ponto delas não desejarem mais congregar. As pessoas estão se chateando porque existem muitos maus exemplos, existem muitos líderes, como eu já disse aqui, que não estão pregando a palavra de Deus, né? Não estão dando um alimento seguro, não estão cuidando das suas ovelhas. As ovelhas apenas é um número. Alguns líderes estão buscando mais uma quantidade numérica, né? Estão preocupados mais em crescer em número do que em qualidade. E as pessoas vão se chateando com isso, algumas decepções. Às vezes as pessoas entram com aquele coração, né, até ingênuo, inocente, cheio de expectativa, e de repente acaba lidando com os bastidores, com os escândalos. Então muitas pessoas têm deixado de congregar, têm se afastado da comunhão por conta disso, por conta de decepção com algumas lideranças que por vezes são lideranças abusivas. Os problemas dos relacionamentos interpessoais. E aí chega um momento que a pessoa teve um problema em uma determinada igreja, não tratou, e hoje é muito fácil. A primeira opção é o quê? Vou sair dessa igreja. Já que eu não estou bem com esse irmão, já que eu não estou bem com essa irmã, já que essa irmã pisou no meu calo, já que eu não... Às vezes o problema não é teológico, as pessoas pensam muito pouco nisso. As razões por que as pessoas querem congregar, muitas das vezes as pessoas não estão querendo saber a teologia da igreja, se está alinhada com a palavra de Deus. Muitas das vezes os motivos são outros. É um lugar legal, é um povo legal, é uma igreja bem situada. Mas aí, voltando, quando dá um problema, quando surge uma situação que surge mesmo, a pessoa diz assim, eu vou para uma outra igreja. E acha que isso resolveu o problema. Só que não existe igreja perfeita. E se existir, quando essa pessoa chegar, vai acabar a perfeição porque ela chegou. E quando ela chegar lá, em algum momento vai ter um problema de novo. E aí essa pessoa vai fazer o quê? Muitas das vezes, vou para outra. Mas o problema aqui nunca é tratado. A questão do amor, a questão do perdão, a questão da tolerância, a questão de dar suporte ao irmão, a questão do orgulho, a questão de trabalhar, de sermos lapidados, nunca é feita. E a pessoa vai. Aí chega um momento que o discurso da pessoa é o seguinte, olha, eu estou decepcionado, sabe? Aí ela tem um álibi. Eu já tentei. Eu já fui da igreja tal, eu já fui da igreja tal, eu fui para o ministério tal, eu congreguei no lugar tal, mas lá aconteceu isso, lá o irmão era assim, lá o pastor era desse jeito, lá era muito longe, lá não tinha estrutura. Aí nós sempre temos, na maioria das vezes, esse álibi, que me permita dizer, muitas das vezes é uma desculpa. Lidiane está também nos assistindo, Lidiane Barbosa, Deus abençoe. E Fernando Fernandes também, Deus abençoe. Então, isso é uma das coisas que mais tem tirado as pessoas da igreja.
decepções, relacionamentos, problemas não tratados, problemas não curados. Então essas pessoas vão dizer, algumas delas vão dizer, então eu vou servir a Deus do meu jeito. Eu vou servir a Deus em casa. Tá? Eu vou exercitar a minha fé, vou exercitar aquilo que eu acredito, mas não vou estar em lugar algum por conta das decepções. As decepções existem? Existem. Os problemas existem e são reais? Sim. Mas a questão é, tá? E você pode aqui tecer comentários, seria muito bom para enriquecer a nossa conversa, ok? Dentro desse tema. Mas a questão é, será que o cristão que não está congregando, tá? Será que a pessoa que não está congregando, né, os famosos, os denominados desigrejados, será que essa pessoa consegue viver uma vida plena com Deus? Você pode colocar aí nos comentários. Você acha que uma pessoa, eu quero que você seja transparente, que não está congregando porque decidiu, ó, entenda isso. Não é aquela pessoa que não está congregando por conta da pandemia e não está indo ao culto público. Não é aquela pessoa que não está congregando por conta de uma enfermidade, uma limitação física que a deixa em casa. Nesse caso, se essa pessoa é membro de uma igreja, ela vai receber assistência. Ok? A Igreja Presbiteriana de Conrado, existem pessoas que não têm condições, mesmo quando estávamos funcionando, né, os cultos públicos, não tinham condições de sair de seus lares e ir até a igreja. Mas nesse caso, a igreja ia até elas. Né? Ontem mesmo eu tive o privilégio de ir a Conrado e dar essa assistência pastoral a alguns irmãos. Então não é esse caso. O caso é aquelas pessoas que podem estar congregando, mas decidiram que querem servir a Deus sem congregar. E aí vem a pergunta: será que esse cristão que não está congregando, o famoso desigrejado, será que essa pessoa consegue viver uma vida plena com Deus? Será que ela consegue viver uma vida plena com Deus? Será que ela consegue viver um cristianismo pleno? Essa é a questão. Algumas pessoas já estão dizendo aqui. Olá, Solange, Deus abençoe. Solange Bianco, Deus abençoe. Camila Tavares, Deus abençoe. Stephanie, Deus abençoe. Denise Morena está dizendo não. A Stephanie está também dizendo que não é possível a pessoa ter uma vida plena com Deus, viver um cristianismo pleno, optando em não congregar. E é verdade. O que a palavra de Deus nos diz? Eu vou usar um texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. A palavra do Senhor nos diz assim. Deixa eu só ver aqui o que a Denise Moreno colocou. Precisamos ter comunhão, temos que respeitar uns aos outros, e caminharmos juntos. É verdade, Denise Moreno, Deus abençoe, mas caminharmos juntos. A Vivi está dizendo, eu creio que não, porque o corpo de Cristo tem membros, e cada um com seu dom nos ajuda na caminhada. Verdade, Vivi. Beatriz Martins Lisboa, creio que não. Cida Oliveira está dizendo, tenho parentes assim, mas acho muito errado. Os irmãos, graças a Deus, já estão indo nessa linha, que é verdade. O texto de Hebreus 10, 25 vai dizer, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Olha só, o tempo que foi escrito o texto aqui aos Hebreus. E ali já havia essa advertência. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas façamos a admoestação, quanto mais vede que o dia se aproxima. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, não deixe de congregar, como já é costume de alguns. Naquela época, uma igreja nova,
tá? E eu digo nova porque o cristianismo estava, né, no seu início e as pessoas já tinham esse mau hábito de não congregar. E o escritor aos Hebreus está dizendo, não deixe, não faça isso. Mesmo que alguns estejam fazendo, não façam isso. Mas admoeste, incentive, confronte, anime, avive. Encoraja uns aos outros ainda mais quando vede que o dia se aproxima. Ou seja, nos tempos finais, não é momento de desigrejados. Os tempos que estamos vivendo nunca foi, mas principalmente agora é momento de estarmos juntos. Então, nós vamos estar daqui uns dias voltando, em nome de Jesus, ao nosso culto no templo. Outras igrejas já estão voltando, mas eu tenho percebido que muitas pessoas não estão voltando. E não estão voltando com medo do Covid. Não estão voltando com medo, porque estão se prevenindo a respeito do coronavírus. O que devemos fazer? Álcool gel, máscara, a questão da roupa da rua, o calçado da rua e a sandália de dentro de casa. Tudo isso é necessário, mas muitas das vezes essas pessoas estão trabalhando já, estão indo ao mercado, já estão indo aos bares, já estão indo aos restaurantes, já estão indo nos mercadinhos, já estão indo na padaria, já estão vivendo normalmente, mas na igreja não. E aí, muitas das vezes, usa isso, não, é a pandemia. E, na verdade, está revelando, e falo isso com todo respeito, com toda sensibilidade, está revelando já uma frieza. E isso é muito perigoso, e eu, como pastor, me preocupo com isso. Não só em relação aos membros da igreja a qual eu tenho o privilégio de servir, mas como as ovelhas que estão aí. Em relação às pessoas que estão aí, que por conta dessa pandemia vão se esfriar, vão se acostumar com a live, vão se acostumar com o culto em casa e vão deixar essa prática tão saudável, tão necessária que é de congregar. E o texto bíblico está dizendo, não deixe de congregar. Alguns irmãos ainda comentaram aqui e eu vou estar falando. Fernando Fernandes está dizendo o seguinte, essa pessoa se convence achando que é possível. Verdade, meu irmão. Márcia do Sérgio, Deus abençoe, também está assistindo. Leila Rocha está dizendo, não, a igreja é um corpo, precisamos de todos. Isso mesmo, minha irmã, Deus abençoe. O irmão Alexandre está colocando, não. Uma coisa que sempre aprendi é que uma brasa longe do braseiro, uma hora ela se apaga. Exatamente, vamos falar sobre isso ainda nessa live. Muito bem colocado. Querido reverendo Aloísio, que Deus abençoe, reverendo Aloísio. Que prazer, que honra tê-lo aqui. Então, queridos, o ensinamento bíblico é esse. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre essa situação que é tão presente nos nossos dias? Qual a palavra final, que é a palavra da Bíblia? Então, a Bíblia trata desse assunto de uma clareza muito grande. Eu estava lendo, e parte do que eu vou ministrar aqui nessa manhã, eu li alguns artigos, li do reverendo Hernandes Dias Lopes, li um artigo também do reverendo Augusto Nicodemos, e outros artigos que eu li, muito importantes, que me ajudaram a estar trazendo essa ideia e pontuando essas questões que nós estamos tratando nessa manhã. Então, queridos, algumas razões, né? A Bíblia está dizendo, não deixe de congregar. A primeira, outra razão, nós somos um ramo da videira verdadeira que é Cristo. Lembra do texto? Não vai dar para a gente remir o tempo, eu vou só citar e você depois pode fazer a sua anotação ou conferir na palavra. No texto de João capítulo 15, o próprio Jesus está dizendo, tá? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E Jesus vai dizer
que nós precisamos permanecer nele. Se você olhar o contexto ali, a ideia central é permanecer. O ramo fora da videira, ele pode ter uma sobrevida, está viçoso, está bonito, né? A semelhança do exemplo da brasa que vamos citar mais à frente. Assim que você destaca, assim que você corta um ramo, os seus primeiros dias ou as suas primeiras horas, parece que está tudo bem, né? Não houve danificação alguma. Né? É como uma flor que você compra para enfeitar a sua casa ou para presentear alguém. Existe uma vida útil ali depois que ela foi destacada, depois que ela foi arrancada. Você pode colocar na água, vai dar uma sobrevida, né? Assim que fazemos às vezes quando vamos à feira, né? Trouxemos aqui o alface, alguma coisa, a gente deixa ali, mas vai chegar um momento que aquilo vai secar. Vai chegar um momento que aquilo vai se deteriorar. Vai chegar um momento que aquilo vai acabar. Então a ideia de João, capítulo 15, Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos, Deus, o Pai, é o agricultor. Mas nós precisamos permanecer ligados nele. Nós precisamos permanecer juntos a ele. Tá? Então o ramo não sobrevive sem a videira. Essa sobrevivência aqui é espiritual e nós podemos aplicar no seguinte: nós como ramos precisamos estar na igreja, precisamos estar em Cristo. Ah, mas eu posso estar em Cristo fora da igreja. Vamos ver que não é bem assim. A palavra de Deus não nos ensina a respeito disso. Então o ramo não sobrevive sem a videira. Um ramo, ele precisa estar ligado a outros ramos. E esses outros ramos precisam estar ligados na videira. É o processo natural. Né? O ramo está ligado ali no caule, e aí o néctar, os nutrientes emana ali do caule e vai nutrindo os ramos. Então a gente fora do corpo de Cristo, que é a igreja, a gente tem sérios problemas. Segunda metáfora que nós podemos usar nessa manhã, deixa eu só saudar aqui algumas pessoas. Marcos Ferreira, Deus abençoe, Marcos Ferreira, temos orado por você. Lauderni da Dilma, presbítero Lauderni, que Deus abençoe. A Cida Oliveira está dizendo: impossível agradar a Deus sem comunhão. É verdade, minha irmã. Preciosa Azevedo, irmã preciosa, que Deus abençoe, amada irmã, a sua vida. Leonardo Lisboa, o Léo, da lanchonete, que Deus abençoe, a lanchonete da Ponte. Deus abençoe, Léo, em nome de Jesus, você, a Cláudia, seu filho, toda a sua família. A segunda metáfora é o seguinte, né? É porque na Bíblia usa-se várias metáforas para comunicar a nós, para facilitar, né, ou parábolas, ou uma ilustração, para facilitar o nosso entendimento. A segunda metáfora é a questão do rebanho. Nós somos comparados a ovelhas. Você sabe disso, né? Nós, os crentes, nós somos comparados à ovelha, o rebanho. Quando uma ovelha, e aí vendo mesmo como funciona a questão do rebanho, né? E Jesus coloca isso, ele é o pastor, nós somos as ovelhas, né? E Jesus levantou, instituiu pastores para poder cuidar das ovelhas dele, né? Isso foi o que Jesus fez. Então, quando uma ovelha se afasta do rebanho, ela se torna uma presa fácil. Aí você vai dizer: não, mas tem ovelha que está no aprisco, vamos usar aqui que o aprisco é a igreja, que está na igreja, que está congregando e ainda assim foi ferida, foi atingida. Sim, pode acontecer, mas a probabilidade é muito maior de quem está fora.
E usando essa metáfora do rebanho, uma ovelha fora, uma ovelha desgarrada, uma ovelha longe do seu pastor, longe das outras ovelhas, ela é muito mais frágil. Ela está muito mais em perigo, ela está muito mais sujeita a esse mundo que é mau, a esse mundo que é cruel. Ela se torna uma presa fácil nas mãos dos predadores. E por que nós somos comparados? Será que foi assim, do nada? Vou comparar Jesus, vou comparar os cristãos, né, os discípulos a ovelhas? Será que foi assim de uma forma aleatória? Não. Se nós observarmos o que é a ovelha não tem capacidade de defender-se a si mesmo. A ovelha precisa de um pastor. O nosso pastor supremo é o Senhor, que nos leva a águas tranquilas, traz refrigério para a nossa alma, nos leva em pastos verdejantes, nos livra do perigo na hora da sombra da morte, no vale da sombra da morte. Mas as ovelhas, o pastor cuida de um rebanho. Então a ovelha não tem a capacidade de cuidar-se de si mesmo. A ovelha, ela é frágil. Por isso nós somos chamados de ovelha. Por isso nós somos comparados à ovelha. Nós somos interdependentes. As ovelhas precisam estar juntas. E ali o pastor cuida, o pastor apacenta, o pastor disciplina, o pastor orienta. E essas ovelhas têm uma sobrevida, essas ovelhas produzem a lã, essas ovelhas vão estar juntas, vão estar felizes, vão estar agrupadas, vão estar protegidas. Mas uma ovelha desgarrada, ela está muito mais vulnerável. Então, nós somos interdependentes, precisamos estar um perto dos outros. E todas perto de Deus, todas perto do pastor, do nosso pastor supremo. Algumas pessoas estão chegando aqui, Eliasi Baldeus, Deus abençoe. Zilma Martins, Dona Zilma, Deus abençoe. Então tem essa metáfora também da ovelha. A ovelha não pode ser desgarrada. Lembra daquela parábola? Jesus vai e busca aquela ovelha para estar junta das outras. Uma terceira metáfora é que a Bíblia diz que nós somos igreja. Ainda que algumas pessoas venham questionar essa questão, não, mas o pastor aqui é o pastor supremo, a igreja aqui é a igreja invisível, então eu vou ficar na minha porque Deus está cuidando de todos. Mas como vai tratar então quando Deus trata na sua palavra, quando diz que nós somos igreja, que nós somos edifício? Como tratar essa questão? A questão da ovelha, que ele está em João 10, tá? Se você quiser depois conferir João capítulo 10, Jesus fala ali da questão das ovelhas. A terceira metáfora diz que nós somos igreja. A Bíblia diz que nós somos igreja, corpo de Cristo. Se nós somos um corpo, o corpo só tem sentido quando os seus membros estão no corpo. As pessoas que acham o olho azul, o olho castanho, o olho mel, né? Ah, que olho lindo! Tira esse olho, destaca esse olho e coloca num pires. É uma cena macabra. Olha que mão bonita que você tem, que dedos bonitos, que unha bonita. Saca, arranca esse dedo. E destacadamente lhe apresenta. Algumas pessoas vão ter medo. E aquele dedo, evidentemente, aquele órgão, não vai, o quê? Sobreviver. Nós somos corpo de Cristo. Um membro só tem relevância e funcionalidade plena, entenda isso.
um membro do corpo, e isso se aplica a nós, que somos também comparados ao corpo de Cristo. Somos membros um dos outros. Tanto é que a terminologia que nós usamos, aquela pessoa que está oficialmente em uma denominação, em uma igreja, nós usamos o termo que é um membro da igreja. O membro. Né? Até aqui, trazendo aqui uma dica de português, né? Ah, é uma mulher, a membra. Não, é membro, tá? Isso se aplica ao homem e à mulher. São membros do corpo de Cristo. Não existe membra, tá? São membros do corpo de Cristo. Ok? Só que um membro só tem funcionalidade plena, tá? Quando ele está junto ao corpo, quando ele está conectado ao corpo. Fora do corpo não há vida plena. Fora do corpo, como disse na questão do ramo, não há uma sobrevida. Não há, a pessoa vai o quê? Vai morrer. Então ela precisa estar conectada do corpo. Fora do corpo, ela não tem vida. Às vezes o que acontece, só para reforçar, é o que a gente chama de força motriz. O que é força motriz? Se você pegar numa oficina, né, eu tenho meu ateliê, eu tenho uma máquina chamada esmeril, que serve para afiar. Quando você desliga a chave de contato do esmeril, ele continua em movimento, eu já tive a curiosidade de marcar, por 1 minuto ou mais. Você pode desligar a chave de contato, você pode tirar o plug da tomada e ele continua. Tá? Alguns motores, né, que tem alta rotação, mesmo desligado, eles continuam por algum tempo. Você pode fazer essa experiência, se você tem, no ventilador da sua casa. Né? Ele fica alguns segundos, se você tiver, depois que você desliga. E aí é a falsa ideia do seguinte, viu? Eu não estou congregando em lugar nenhum, mas eu estou bem. Eu não estou congregando em lugar nenhum, mas não aconteceu nada. Eu estou desenvolvendo muito bem a minha vida. A questão é até quando essa força motriz vai continuar. Chega um momento que para. Umas mais demoradas, outras menos demoradas. Mas a questão é, chega um momento que acaba. E aí? Como faz para poder voltar ao movimento? Reconectar. Né? Plugar, ligar a chave para que comece tudo de novo. Então isso mostra o quê? Eu preciso estar conectado, eu preciso estar ligado. Então, como corpo de Cristo, a nossa funcionalidade, ela só existe se estivermos unidos. Como membros, do corpo de Cristo, a nossa funcionalidade só existe, só é plena, quando estamos unidos, quando estamos conectados. Sem essa conexão, não há vida. Então, queridos, essa ideia, essa ideia que existe, que eu posso ser um crente autossuficiente, não existe. A ideia existe, mas na prática não funciona. Eu sou igreja? Não, eu sou igreja com você. Nós somos igreja. Nós formamos a igreja. Né? Muitas das vezes nós usamos, não, eu sou igreja. Não, o termo melhor é nós somos igreja. Eu e você somos. Eu, unido a você, o meu dom, associado ao seu dom. Nós vamos servir juntos. Aquilo que eu não tenho, você tem para me suprir. E assim sucessivamente. Então essa ideia que não posso ser um crente, que posso ser um crente autossuficiente, sabe? Essa ideia contraria os princípios da palavra. Ser um crente na minha casa, o Cristo em casa, olha, eu vou ser um crente daqui de casa. Essa ideia não tem fundamento bíblico. Essa ideia que eu não preciso ir à igreja, que eu não preciso congregar, que eu não preciso estar junto e ainda assim eu vou estar bem com Deus. Essa ideia
No caso, vou sempre frisar isso, no caso que eu tenho colocado de pessoas que abertamente optaram, eu não quero, essa ideia não se sustenta na palavra do Senhor. Tem alguns comentários aqui, fique aí que nós vamos estar vendo aqui o que nossos irmãos têm colocado. Né? A Cida disse, impossível agradar a Deus sem comunhão. Leonardo Lisboa está aí dizendo bom dia, Deus abençoe. Zeni, querida irmã Zeni, que Deus abençoe, bom dia. Eliasi Baldez, bom dia. Zilma, bom dia. Luísa Moreira, bom dia. Alexandre está colocando, vale ressaltar também que existe bênçãos, que sim, vamos falar mais à frente sobre isso, Alexandre, né? Existem, mas vamos colocar então de uma vez. Ele está dizendo, vale ressaltar também que existem bênçãos que só são derramadas sobre a igreja. E um membro longe do corpo não pode usufruir delas. Exatamente. Né? Vamos até adiantar o Salmo 133, por exemplo. Que pode ser aplicado em muitas coisas e também aqui. Como é bom quando os irmãos vivem em união, vivem em comunhão, estão juntos. Né? Aí o salmista compara isso a unção sacerdotal. É como óleo precioso. Né? É tão importante a união dos seus membros, é tão importante a união do corpo de Cristo, que o salmista compara a uma unção sacerdotal. Sabe? E vai dizer como é bom e suave e agradável os irmãos viverem em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Ali Deus ordena a sua bênção e vida para sempre. Ali Deus ordena a sua bênção. Deus, o nosso Senhor instituiu a ceia para ser feita comunitariamente. E a ceia é um meio de graça. Estou aqui até adiantando, pegando o gancho do nosso irmão Alexandre. A ceia é um meio de graça. A ceia foi instituída para ser participada, a ceia do Senhor, em comunhão com os irmãos, em estarem juntos. Sabe? E esse meio de graça, esse entendimento, né, do sacramento, de estarmos ali juntos. Sabe? Ali Deus está presente. Então, queridos, fora existem bênçãos peculiares, existem promessas. Além das bênçãos, existem promessas que são peculiares à igreja, ao corpo de Cristo. Uma das promessas é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja não sou eu sozinho, a igreja somos nós. Então, a igreja militante, ela não é uma pessoa. A igreja militante é o corpo de Cristo. Essa igreja que vai, essa igreja que arromba, afronta e destrói os grilhões, as correntes, os ferrolhos, os portões do inferno, é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existem promessas que são para a igreja, para o todo, para o corpo. E, evidentemente, um membro desassociado do corpo, ele não vai usufruir dessas bênçãos e não vai receber essa autoridade para poder ir e fazer. Em condição, né, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja. Márcia do Sérgio, verdade. Sem comunhão não há forças para prosseguir a caminhada. É verdade, minha irmã, concordo com você. A Fabiano Vanessa Lisboa está nos assistindo, Deus abençoe. Leila Rocha, uma vida plena com Deus é uma vida feliz e saudável. É verdade, minha cunhada Leila, uma vida plena com Deus é uma vida feliz e saudável. Então, queridos, já estamos entendendo e reforçando esse ensino que não é o ideal eu ser um crente na minha casa. No sentido que, entenda isso, porque você tem que ser crente na sua casa, mas no sentido de eu não vou congregar, eu vou
né? Eu estou na minha, com a minha família, não preciso de igreja. Essa questão já temos visto que não se sustenta com a palavra do Senhor. Existe uma outra coisa que é uma bênção, mas que precisa ser muito bem administrada, como tudo na nossa vida, tá? Ainda dentro desse assunto. Por exemplo, é muito comum você ter os seus pregadores prediletos. E aí você pega a sua TV, a Smart TV, e você coloca ali o YouTube, você coloca ali o canal daquele pastor, que bênção. E ali você assiste as suas pregações, né? E muitas pessoas vão usar isso. Não, eu tenho os meus pregadores prediletos no YouTube. Sabe? Eu ouvi de uma pessoa, não, eu sou ovelha. Aí ela citou o nome de um determinado pastor. E eu inocentemente perguntei, tá, você pertence à denominação tal? Não. É porque eu sigo os ensinamentos dele pela televisão. Mas nem filiada à denominação está. E veja aqui, não existe aqui um legalismo de minha parte. Mas essa é a ideia, não. Eu tenho meu pregador predileto, então eu assisto as pregações dele no YouTube. Eu vou lá e assisto a hora que eu quero. Onde eu estiver. O momento que eu desejar, eu vou lá e assisto a hora que eu quero, a mensagem que eu quero. O tempo que eu quiser. Eu assisto, eu salvei, eu gravei, e por isso a hora que eu quiser eu vou e assisto, quando e aonde eu quero. Queridos, deixa eu dizer para você, eu também assisto algumas pregações, porque isso me edifica, né? E também, né, seleciono, não é qualquer pregação, e também me edifica e eu aprendo, né? E eu aprendo, sou edificado e aprendo. Mas a questão, então, não há nenhum problema em você assistir uma boa pregação. Em você ter os seus pregadores prediletos. Mas eu te digo uma coisa. Se esse pregador, se esse pastor que você admira e assiste, se ele é um homem de Deus, e eu creio que sim, vai perguntar a ele sobre a questão de ser desigrejado. Já que você ouve tanto ele, vê se ele concorda em você ser um crente separado do corpo. Posso falar com toda sinceridade, se é um pastor mesmo, ele não concorda com o que você está fazendo, não. Então, se você ouve ele, se você tivesse a oportunidade de perguntar a ele, Simone Montemor, bom dia, Simone, que Deus abençoe. Domingo passado foi seu aniversário, eu acho, não é isso? Deus abençoe sua vida, toda a sua família. Então, queridos, então não há problema você ouvir uma boa pregação, né? Temos aí pregadores excelentes, né? Não vou citar aqui, porque eu vou citar alguns, vou deixar outros sem citar, então melhor não citar nenhum. Mas existem pregadores excelentes, então é bom você assistir mensagens no YouTube, não há problema nisso. Contudo, a questão o problema é que, eu até postei, quando eu estava trabalhando sobre esse assunto, um vídeo na página da Igreja Presbiteriana de Conrado, do pastor Jeremias, que é da 8ª Presbiteriana de BH, de Belo Horizonte. Mas a questão é que o pregador do YouTube, o pregador da televisão, não vai poder acompanhar você quando você estiver doente. Quando você precisar de uma visita, o pregador do YouTube, e veja bem, homem de Deus, tá? Não estou aqui questionando isso, estou falando dos pregadores, dos homens de Deus, né, que tem muitos fanfarrões aí. Não estou me referindo a eles. Estou me referindo aos pastores sérios, os homens de Deus, né, que tem os seus canais, que suas pregações bombam mesmo. Sabe? Que às vezes eles falaram a mesma coisa que o seu pastor falou, que o seu líder falou, que o seu presbítero falou, mas porque foi ele que falou, você ouve muito mais. Mas ok, se o reino de Deus está sendo construído na sua vida, amém.
né? Um dia talvez você amadureça e cresça e passa a discernir Deus, a ouvir Deus, independente de quem fala. Mas isso é uma questão de amadurecimento, isso é uma questão de progresso espiritual e às vezes leva tempo, ok? Mas isso é uma outra questão. Mas quando você precisar de uma visita no hospital, o pastor de renome não vai. Dependendo do pastor, se ele for, ele vai te cobrar para ir. Então, o problema é esse. Quando você precisar de um acompanhamento, quando você precisar de uma visita, quando você estiver doente, ele não vai poder fazer uma visita. Ele não vai poder ir na sua casa. E nós aqui, do contexto aqui de Miguel Pereira, né? Cidade do interior, as pessoas gostam disso. Eu sei que nas grandes metrópoles, né, esse conceito está um pouco mais desgastado, embora é uma pena. Eu sempre aprendi, tá, desde o seminário, tá, que pastor tem que ter cheiro de ovelha, sabe? Eu sempre entendi, e falo isso com todo respeito, que megas igrejas com milhões de pessoas, né, reunidas num só lugar, o pastor não consegue nem reconhecer, nem sabe quem são os seus membros. Sabe? E eu entendo que tem que haver essa interação sempre que possível. Mas o pastor da televisão, o pastor do YouTube, não vai poder te visitar no hospital. O pastor da televisão, o pastor do YouTube, ele não vai poder ir na sua casa fazer uma visita, te dar um apoio espiritual, orar por você. Na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela diz o seguinte, que o pastor e os presbíteros, né, o pastor é um presbítero docente, o responsável pelo ensino da igreja, e os demais presbíteros, né, são os presbíteros regentes, né? O pastor ele é formado em teologia e ele é o docente. Os demais presbíteros são o regente. E uma das obrigações do pastor e dos presbíteros é orar pelo povo, é orar pelas ovelhas, mas é também orar com as ovelhas. É orar por eles, mas é orar também com eles. Isso fala o quê? Proximidade. Eu fico vendo, e essa semana eu trabalhei muito sobre essa questão, alguns pastores que pregam maravilhosamente, são conferencistas. Que bom, que bênção. E às vezes eles têm 5 mensagens, quanto mais eles pregam, mais afiado fica. Né? O Hernando Dias Lopes fala, o sermão fica bom depois da 15ª pregação do mesmo sermão. Ele brinca dizendo isso. Né? Mas como o pastor às vezes é itinerante, ele prega aqui, aí você vai selecionando, você vai ouvindo. Que bênção. Né? Olha que poder. Amém. Não estou dizendo que não há. Mas às vezes o seu pastor local, o seu líder local, ele tem que trazer alimento para você todo dia. Ele prega para o mesmo público, toda semana. Sabe? E ele estar buscando trazer algo novo, trazer um ensinamento, buscando de Deus, para trazer um alimento sólido e seguro. Ele vai poder ir, como já disse, na sua casa ou no gabinete da igreja e conversar com você. Talvez vai ajudar muito, talvez não vai ajudar tanto, mas está ali, está disponível. Então isso é importante. A passo que o pastor da TV, o pastor do YouTube, ele não vai poder fazer isso se você estiver doente, não vai poder fazer uma visita na sua casa, não vai poder ir no hospital visitar você. Então, resumindo, você precisa de gente, você precisa congregar. Ok? Amém? Tem gente comentando aqui, deixa eu ler os comentários. A Simone está dizendo, obrigado, parabéns Simone, Deus abençoe. Cida Oliveira está dizendo, verdade, Jesus, amém. Stephanie Graciane está dizendo, cada pastor sabe as necessidades da sua ovelha. Quando
seguimos dessa maneira, sem congregar, fica impossível o pastor saber das suas aflições. Por isso também a importância da comunhão entre os irmãos. Muito bem, minha irmã Stephanie Graciane, exatamente. Que bom que os irmãos têm contribuído de forma generosa e muito profunda, né, nesse assunto tão importante. Oi, João Carlos, que Deus abençoe sua vida, queridão. Bom dia, paz do Senhor. O nosso irmão Alexandre Oliveira também está colocando: como ser disciplinado só assistindo pregação no YouTube? Vejo que quando o pregador está tratando de um pecado e aquela pessoa está vivenciando, ela pega e muda para outra pregação, ou seja, só irá assistir o que lhe agrada e satisfaz os seus próprios desejos. É exatamente isso, meu irmão. Estou aqui, anotei aqui no meu caderninho algo sobre isso também. Denise Moreno, Deus abençoe, querida. Neide, irmã Neide Aparício, que Deus abençoe, amada irmã Neide. Beatriz Martins Lisboa. Então, queridos, o pastor do YouTube não vai poder te visitar. Eu até já brinquei falando isso na igreja, e tem a ver com o nosso irmão falou. Você está assistindo, ou você não gostou, a palavra te incomodou porque foi de conflito, você vai e muda. Agora vai desligar o Jorge, vai desligar o outro pastor, se ele estiver lá no púlpito e você falando. Você não vai ter ainda delicadeza, né? Espero que não, de sair do templo. Você vai ouvir. E às vezes não, é Deus tratando com você. A questão de a gente ficar escolhendo, a nossa tendência natural é o quê? É ouvir aquilo que nos agrada. É ouvir aquilo que vai de encontro ao que nós estamos pensando, ao que nós achamos. E hoje em dia as pessoas, uma parte dela, elas não querem se enquadrar aqui. Elas não querem se submeter à inerrância, à infabilidade da palavra de Deus. Pelo contrário, elas querem mudar a palavra, flexionar o evangelho, para que elas não precisem mudar, mas para que o evangelho mude. Então é como uma banca de feira. Eu sempre uso isso lá na igreja. Que você escolhe o que lhe agrada. Se eu for numa feira, opa, tem jiló, eu vou escolher. Outras pessoas vão dizer, jiló não. Tá entendendo? Então a gente vai escolher, e tem gente fazendo isso. Aí é a pregação a gosto do freguês. É a igreja a gosto do freguês. E tem muita gente, não são todos, que estão pregando a palavra de Deus, que... Certo, louvado seja Deus por isso. Mas tem muitas pessoas que estão pregando para outras pessoas só para massagear o ego. A pessoa está se tornando mais egocêntrica. Não há confronto, não há pregação sobre arrependimento, ninguém fala sobre o pecado, ninguém fala sobre a salvação em Cristo Jesus, mas são pregações, na maioria das vezes, de autoajuda, que te faz chorar. Aí o pregador está ali num cenário, né? A plateia a meia luz, né? Ou seja, um clima favorecendo, de fundo uma música. E aí muitas das vezes está ali o líder, está ali num banquinho, num tripé, tudo escuro em volta, só um holofote sobre ele, e ele falando só para o seu ego. Ele trabalhando, não vou dizer que não tem determinada eficácia, não estou aqui para julgar isso. Mas é só isso? Aí não há um confronto, não há a palavra, aí a gente quer ouvir aquilo. Sabe? E na igreja não. Deus usa aquele irmão no louvor para falar algo, né, dentro da palavra, a pregação da palavra vem, tem a escola dominical, ensino bíblico, a reunião de oração, ou seja, há uma dinâmica, há momentos para tudo.
Há ocasiões para tudo. A escola dominical para você aprender, a reunião de oração para você buscar ao Senhor, falar dos seus problemas, o estudo bíblico para você, juntamente com a escola dominical, você se aprofundar mais nas verdades do Senhor, o culto à noite, né, um culto de louvor e adoração, para você prestar um culto racional, aceitável ao Senhor. Você ouvir a palavra, ser edificado, ser confrontado. Então isso é necessário. Mas isso só vai acontecer no contexto de estarmos juntos. Opa, tem mais gente compartilhando aqui, falando. Deus abençoe a irmã Dalva Rocha. Em nome de Jesus, Dalva. Beatriz Martins Lisboa. Querem que as pregações sejam apenas das coisas que os agradam. Não recebe o evangelho pregado verdadeiramente. É verdade, minha irmã. Exatamente isso. Eliasir Baldeu está dizendo, é verdade. A irmã Dalva também está dizendo, é verdade. Que bom que os irmãos estão afiados com isso. Vamos continuar, queridos. Então você precisa de gente. Você precisa congregar. Quando você se reúne com outras pessoas na fé, você está servindo essas pessoas com os seus dons. E os dons que Deus nos dá, os dons do Espírito Santo, que é derramado sobre nós, não é para você reter esses dons, é para você usar. E você vai usar isso no corpo de Cristo. Você vai servir a outras pessoas com os seus dons. E como eu já disse e repito, você vai ser suprido nas suas necessidades espirituais com os dons que você não tem, mas que o outro irmão tem. Olha que coisa boa, é a função do corpo de Cristo, um supre o outro, cada um tem a sua funcionalidade, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua relevância. E todos interligados, o corpo caminha, o corpo progride, e o corpo corresponde aos propósitos de Deus. Isso é necessário em nome de Jesus. Aqui a questão de escolher as pregações, né? Já falei sobre isso. Vamos continuar. Há momentos que se nós não tivermos compromisso com a nossa comunidade de fé, que é a igreja, nós vamos querer ficar em casa. É cômodo. Você trabalhou a semana toda. Você tem os seus afazeres. E aí, se você não tem um compromisso, você vai ficar em casa. Salvo algumas exceções, duvido, por exemplo, que algumas pessoas que falam tô servindo a Deus em casa, é claro que alguns até fazem. Tira um tempo de qualidade, disciplina. Não, eu vou estudar a palavra. Nesse domingo pela manhã, de 9 às 10, eu vou estudar a palavra. Não. Muitas das vezes não. Tá dormindo, tá assistindo o futebol da TV, o esporte não sei o que, não há problema nisso, mas não tem aquela disciplina. Lembra algo que eu tenho dito? E é por isso que eu tenho feito questão de manter dentro do possível a frequência que nós tínhamos na igreja, quando estávamos reunidos presencialmente, de manhã, escola dominical, no mesmo horário. Tá? Na quarta-feira o estudo bíblico, a palavra de Deus no mesmo horário. À noite o culto de adoração às 18, né, eu coloco lá às 18 horas, mas eu coloco às 18h30, que era mais ou menos o momento da pregação, coloco no mesmo horário. E eu tenho dito sempre algo do tipo, para a gente manter a nossa disciplina espiritual, para a gente não relaxar. Porque às vezes o sofá nos envolve, as circunstâncias, vamos passear, vamos fazer um churrasco, amém, tudo isso é saudável, mas por que não tirar um tempo para Deus também? Então, quando a gente não tem um compromisso com a igreja, quando a gente não tem um compromisso com a nossa comunidade de fé, a gente acaba relaxando com isso, e nós vamos querer ficar em casa, a gente está cansado, a gente está meio para baixo. E aí entra aqui, nesse momento, aquilo que eu já falei um pouquinho lá atrás. Aí entra a questão da brasa fora do braseiro, fora da churrasqueira.
Ela se mantém aquecida por alguns momentos, por algumas horas, dependendo da densidade que ela estava ali abrasada, né, ardendo, queimando. Mas ela vai apagar. E dentro dessa ilustração da brasa, eu guardei algo para falar agora. Quando você pega uma brasa, saca ela, né, de uma churrasqueira e a coloca à parte, e se você começar a soprá-la, ela vai um pouco que encandecer, mas ela vai apagar. Uma brasa fora do braseiro, quando você assopra sobre ela, ela apaga com mais facilidade. Ao posto que uma brasa junto com as outras, quanto mais você assopra, mais elas ficam incandescentes, mais elas se acendem. Percebe isso? O diabo investe contra as pessoas, investe contra a igreja. Vamos usar nessa metáfora, assopra, tentando destruir. Tipo aquele negócio dos 3 porquinhos, né? Que o lobo vinha e assoprava para destruir. O inimigo também assopra. E aí, quando a brasa está fora da churrasqueira, está lá isolada, está lá sozinha, o inimigo assopra e ela apaga. Agora, o inimigo também, ele investe contra a igreja. Mas quanto mais ele investe, mais a igreja cresce. A gente vê isso na Bíblia. A gente vê que nos momentos de maiores perseguições, foi o momento que a igreja mais cresceu. Por quê? Aí vou continuar com o exemplo da churrasqueira. Muitas das vezes, o que a gente usa, aqueles que não têm tanta experiência? Pega logo o ventilador de casa, não é isso? Coloca lá um tucho de pão embebido no álcool, ou um tucho de jornal, enfim. E ateia fogo e coloca um ventilador doméstico em cima. Às vezes a gente faz isso aqui. Sabe, quanto mais vento, mais a chama se propaga. Quanto mais vento, mais aquecido fica. Então, quando você está fora, o vento te apaga. Quando você está dentro, e esse vento aí vamos entender nessa metáfora como uma investida do diabo. Quando você está fora, você é apagado. Quando você está dentro, você fica superaquecido. Porque quando o diabo investe contra a igreja reage, a igreja vence, porque ela está autorizada por Deus para vencer. Louvado seja Deus! Ela está autorizada por Deus, por Jesus, que é o cabeça para vencer. Então o diabo sempre vai investir, mas quando ele investe contra a igreja, ele não vence. Então aquilo que ele vai fazer para destruir, pelo contrário, Deus transforma aquilo e a igreja fica mais unida, a igreja fica mais fervorosa, a igreja fica mais em oração, a igreja cresce. Então há necessidade de estarmos juntos. A brasa tirada do braseiro, ela não sobrevive. Ela não tem sobrevida. Queridos, vamos nessa parte final. Fica comigo. 20 minutos, não tem jeito. Preciso de 20 minutos seu. Tá? Atrase seu almoço, mas vamos até o fim. Você que já começou comigo. Ok? A igreja é um lugar de gente imperfeita. É bom a gente colocar isso também. A igreja é um lugar de gente imperfeita. Temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, temos as nossas fraquezas, mas é o melhor lugar para estarmos. É como se fosse a arca de Noé. Ali dentro, às vezes, estava difícil conviver. Presa e predador, vários animais. Mas lá fora tinha um dilúvio. Lá fora tinha morte. A igreja não é perfeita, e eu volto a dizer, se fosse quando eu chegasse lá, ou você chegasse a deixar de ser. Porque não somos perfeitos. Mas ainda assim, é o melhor lugar para estarmos.
É o melhor lugar para estarmos ali. Ali correspondemos os propósitos de Deus. Nós temos nossas lutas, nós temos nossas fraquezas. Às vezes as dificuldades vêm, mas é melhor estar ali. Vamos ali, tem muita gente participando e eu quero dar voz a essas pessoas. Beatriz Martins de Boa está dizendo: muitos decidem sair, pois não aceitam a palavra recebida, querem ouvir só o que lhes agrada. É verdade, minha irmã. Querem que as pregações sejam apenas das coisas que as agradam. Não recebem o evangelho pregado verdadeiramente. Eleazir Baldez está dizendo: verdade, muito bom ensino. Dalva está dizendo: é uma maravilha, palavra abençoada. Cláudio Gaspar, Deus abençoe Cláudio Gaspar. Reverendo Cláudio Luiz Nunes, bom dia, querido, a paz, que alegria tê-lo aqui. Lourdes Gonçalves está dizendo: Deus abençoe muito mesmo a sua vida, pastor. E Denise está dizendo: precisamos um dos outros. Vamos continuar, queridos. Obrigado pela participação. Então a igreja tem as suas dificuldades, mas é o melhor lugar para estarmos. Nessa parte final, nessa reta final, vamos estar juntos. Quais as consequências quando alguém sustenta essa ideia de poder ser crente sozinho? Quais as consequências de alguém que insiste nisso, que pode ser crente sozinho? Vamos lá num bate-bola rapidamente. Essa pessoa está criando a ideia que é autossuficiente. E isso é errado. A pessoa que na sua mente colocou: eu posso ser crente sozinho, ela está dizendo: eu sou autossuficiente. Eu não dependo de ninguém. Eu sozinho me basta. E não é isso. Já aprendemos que não é isso. Então as consequências é essa arrogância, essa altivez humana, dizendo: eu posso, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Segunda coisa, essa pessoa está criando a ideia que não precisa de mais ninguém. Exatamente, eu me basta. Eu me basto. Então a primeira coisa, estou criando a ideia que sou autossuficiente, né? A segunda coisa, que caminhando com isso, né, estou criando a ideia que não preciso de mais ninguém. E é o que tem acontecido hoje. As pessoas estão cada vez mais egoístas. Querem que o mundo gire em torno dos seus próprios umbigos. A pessoa, só ela tem razão, só o que ela fala é certo. Ninguém presta, ninguém tem nada para agregar na vida dele, na vida dela. Que pensamento mesquinho, que pensamento pequeno, que pensamento que contraria tanto a palavra do Senhor. Essa ideia dessa autossuficiência, eu me basto, a Bíblia diz: não se apoie, não se estribe no seu próprio conhecimento. Não apoie sua vida em você mesmo. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Ninguém é tão bom, tão letrado, que não possa aprender, que não tenha nada para aprender. E ninguém é tão simples que não tenha nada para ensinar. Então precisamos entender isso. Terceira coisa, consequências de pessoas que querem viver desse modo, viver essa vida. Terceira coisa, eu estou dizendo que a Bíblia é relativa. E aí é um perigo. Por que eu estou dizendo que a Bíblia é relativa quando a pessoa age assim? Porque Deus que instituiu a igreja. Jesus morreu pela igreja. Amor sacrificial. Jesus morreu pela igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Quando falamos lá dos membros, quem é o cabeça? Cristo. A cabeça é quem? Jesus Cristo. Então, quando eu falo que não preciso, estou relativizando a palavra de Deus. Não é bem assim. Aí olha o perigo. Aí nós vamos pegar outros temas polêmicos da Bíblia, homossexualismo e um monte de outras coisas, e tantos outros pecados, adultério, homossexualismo e tantas outras coisas, e vamos dizer: não é bem assim não. A fofoca, né? Enfim, tantas outras coisas. A gente vai estar relativizando, não.
era para aquele momento, era para aquele contexto, era para aquela época. Agora não é bem assim, não. É lógico. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos olhar para o texto, fazer algumas perguntas: quem escreveu, quando escreveu, para quê, por que escreveu e o que isso comunica a mim hoje. Então existem algumas coisas, sim, que com as devidas responsabilidades nós vamos entender, foi para aquele momento. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela é contextualizada, os seus princípios são imutáveis. E existem coisas que estão explícitas. A base que a gente precisa entender para ter uma vida cristã sadia, não tem dúvida. Os outros temas polêmicos, alguns são de pouca relevância, porque salvação pela graça em Cristo Jesus, ninguém tem dúvida disso. Estarmos juntos congregados como igreja, ninguém tem dúvida disso. O mediador, ninguém tem dúvida disso, estou dizendo os cristãos, eu penso que não. O nosso mediador é Jesus Cristo. Existem outros temas que até abrem alguma margem para discussão, mas aquilo que é essencial está explícito. E congregar, estarmos na igreja, isso está explícito. Não precisa ser teólogo para tentar encontrar uma explicação para isso, ou para entender esse texto, está explícito. Mas quando eu acho que não é bem assim, eu estou relativizando a Bíblia, porque foi Deus que instituiu a igreja e Deus que nos deu a ordem para congregarmos. Quarta consideração, baseado nisso aqui, quais as consequências quando alguém pensa que não precisa congregar? Eu estou dizendo que o que eu tenho é para mim. Eu estou dizendo que o que eu tenho, que o meu dom, o meu talento é para mim, apenas para o meu serviço, ou seja, um egoísta. Mas a Bíblia diz que os dons espirituais é para nos abastecermos, para edificação mútua. Vamos ver Paulo falando aos Coríntios, ele vai dizer: a um Deus deu, a um Espírito Santo deu isso, a um Espírito Santo deu, a outro Espírito Santo deu. Visando que é um fim proveitoso. Então, quando eu não admito a ideia de estar congregando, eu estou dizendo que o que eu tenho é para mim. É só para mim. Sabe? E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Para a gente caminhar. Quinta consideração, quando eu decido, que vou tentar viver uma vida cristã do meu jeito, no meu cantinho, eu estou dizendo que eu sou melhor que o outro. Quando a pessoa diz, vou viver uma vida cristã do meu jeito, no meu cantinho, vou estar quieto aqui do meu lado, essa pessoa está dizendo, olha, eu sou melhor que o outro. Por quê? Se eu estiver lá, eu vou me contaminar. Aquela igreja não serve para mim. Aquela comunidade não serve para mim. Aquele pastor não serve para mim. Aquela membresia, aqueles membros não servem para mim. Não estão no meu nível. Você sabia que tem gente achando isso? Aquele grupo não serve para mim. Eu sou muito bom para estar lá. E aquele louvor é fraco. E aquele pastor é cebolinha, igual eu sou. Né? Às vezes troco o L pelo R. Aí tem gente focada só nisso. Misericórdia. Misericórdia, queridos. Pessoas que agem assim, essas pessoas estão dizendo que é melhor que as outras. E olha que vaidade, olha que coisa perigosa, olha que caminho perigoso. E muitas das pessoas que estão aí desigrejadas, elas estão assumindo isso. Não abertamente, mas estão dizendo, não tem igreja que serve para mim. Não tem igreja à minha altura. E isso é um perigo. Parte final, fechamento. Quais os benefícios de congregarmos? Falamos aqui das razões que levam algumas pessoas a não congregarem. Falamos da palavra de Deus que nos mostra de forma muito clara, de forma muito explícita, que devemos congregar. Falamos das implicações que vai gerando na pessoa quando ela decide não congregar. E por fim agora, num bate-bola rapidamente, falaremos quais os benefícios de congregarmos. Primeiro,
é a vontade de Deus. Você vai estar em obediência. Tá? E é a obediência que agrada o Senhor. Você obedecer ao Senhor, tá? Isso é o primeiro passo. Você vai estar em obediência. Então, se você pode e optou em não congregar, você não precisa concordar comigo, mas você vai estar discordando da palavra de Deus. Você está em desobediência. Então, primeiro ponto, os benefícios. Você estará obedecendo ao Senhor. Você estará sendo um servo obediente ao Senhor, porque você está congregando. Segundo, a igreja é como uma âncora. E deixe-me aqui usar o termo âncora, não para travar. Então a igreja que me trava, é isso mesmo. Não. Âncora aqui, no sentido que eu estou usando, é para te dar uma estabilidade. Né? Quando é lançado a âncora numa embarcação, tá? É para dar estabilidade ali. O vento, as ondas não vai sair arrastando. Um crente fora de uma comunidade de fé séria, ele é como uma folha solta, né? Como um saudoso cantor evangélico, não sei se Jair Pires cantava, é uma folha seca, caída no chão, que vai para onde o vento levar. A pessoa vai ficar se confundindo. Agora, quando está numa igreja séria, tem um ensino sério, não vai sair aí por qualquer vento de doutrina. Sabe? Não vai ficar confuso porque sabe a verdade. Então, nesse sentido, que te dá uma estabilidade, que te dá uma segurança. Então, isso são os benefícios. Você não vai ser enganado. Falso profeta não vai te enganar. Não é qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha que vão falar para você que vai tirar você dos caminhos, que vai tirar você da sua fé. Tá? Vão questionar você, mas você vai estar firmado. Você tem raiz. Você vai crescer. Mas isso se estiver na igreja, não sendo apenas um membro nominal, mas um membro atuante, que se envolve, que participa. Terceira consideração, nós recebemos ensinamentos espirituais que nos fortalecem espiritualmente. Eu sempre bato nessa tecla. Jesus disse aos discípulos: ide, fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar os mandamentos. Isso é um ato contínuo. Discipulado é um ato contínuo. O aprendizado é um ato contínuo. Nós fazemos uma classe de catecúmenos, é para preparar as pessoas com uma pequena base para que ela entenda o que é o batismo, entenda um pouco a respeito da igreja, mas o discipulado não é 2 meses de uma classe de batismo, não é 3 meses de uma classe de batismo. O discipulado é a vida toda. E é na igreja que nós aprendemos para poder servir lá fora. Nós aprendemos todo dia, somos edificados todas as oportunidades que temos de estar na casa do Senhor. Então a igreja, nós recebemos ensinamentos espirituais que nos fortalecem espiritualmente. Você vai estar em contato com a palavra de Deus, com os ensinamentos, você vai ser ministrado, você vai ser fortalecido. Você vai aprender a cada dia. Continuando, a igreja oferece a fraternidade. Volta ao Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Vamos ver os apelos do apóstolo Paulo, dizendo aos irmãos: fale a mesma língua, tenham o mesmo coração, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus dizendo: olha, perdoe. Vamos dizer a palavra de Deus: olha, considere o irmão. Aos relacionamentos fraternos, a comunhão sadia que traz crescimento, que nos renova. E nós aprendemos com os irmãos, somos tratados com os nossos irmãos, desenvolvemos a paciência, desenvolvemos a misericórdia. Nos tornamos seres humanos de verdade, porque nos relacionamos, estamos juntos, somando o meu dom ao outro e fazendo, correspondendo a um propósito maior. Isso é maravilhoso, isso é divino.
Então a igreja nos favorece. Quantas pessoas que eram inibidas, porque o mundo, às vezes, colocaram marcas tão pesadas. Pessoas sofridas e entram para a igreja através da comunhão dos irmãos. Sabe, essas pessoas vão se soltando, vão aflorando, vão desenvolvendo algo dentro de si. Ali elas são capacitadas, ali elas são restauradas, ali elas são renovadas e elas começam depois a servir, a alcançar outras vidas. Muitos perdem a inibição, perdem o medo de gente. Porque é errado quando na igreja nós não nos relacionamos como irmãos. Se isso acontece, não deveria acontecer, porque a igreja, são os benefícios, oferece a fraternidade. Sabe, nós temos esse despertamento, esse envolvimento. Quantas vezes você chegou na igreja triste, cabisbaixo, e a sua reconstrução, a sua restauração nem veio do sermão, nem veio do louvor, mas foi aquele abraço caloroso que você recebeu na porta, no portão, na calçada, ainda para chegar ao templo. E você ali encontrou um irmão, uma irmã, você esqueceu até dos seus problemas, você recebeu um abraço, você recebeu uma palavra, você recebeu um elogio, você recebeu um sorriso. E aquilo ali trouxe cura para você. Aquilo ali trouxe um bem-estar. Isso é santo, queridos, isso é maravilhoso, mas isso só vamos encontrar na igreja. Reunidos com os nossos irmãos. A igreja também, já estamos encerrando, só falta mais 2 tópicozinhos. A igreja também nos dá a oportunidade de servir, já falamos bastante sobre isso. Jesus nos ensinou que devemos levar, carregar os fardos uns dos outros. Congregação são famílias. E nós temos muitas oportunidades para servir e crescer. Essa oportunidade de estar ali, de estar servindo, de estar sendo servido. Isso é uma bênção que acontece o quê? Na congregação, na comunhão dos santos, no povo escolhido de Deus que se reúne para estar ali juntos. E eu quero que você tenha essa expectativa, essa alegria, mesmo com as restrições que teremos quando nós voltarmos. Mas que você tenha essa alegria de congregar, de estar junto com o povo de Deus. Mesmo nesse período de adaptação, mesmo nesse período de retorno, né, com todas as implicações que esse momento exige. Mas que essa alegria, que esse fervor, que essa expectativa, que essa compreensão não falte em seu coração. E por fim, queridos, conhecemos a Deus, Deus se revela, é aquilo que a gente já falou nas entrelinhas, Deus se revela, existem bênçãos de Deus reservadas para a igreja, existem manifestações que Deus faz para a igreja. É exclusivo para a igreja. Existem experiências que temos que é ali. Jesus, quando voltou, né, quando morreu, ressuscitou e ele entra, né, aparece naquele cenáculo onde estão os discípulos. Aqueles discípulos tiveram uma experiência com Jesus ali. Tomé não estava naquele momento. Era um domingo, a Bíblia diz, no primeiro dia eles estavam reunidos. Jesus veio, ressurreto dos mortos, se apresenta diante dos irmãos. Tomé duvidou, ele não estava, ele perdeu isso. Depois, num outro domingo, ele estava lá. E aí Jesus veio e falou, olha aqui minha mão, vê o meu lado. Aí ele creu. Mas aquela primeira experiência de ver Jesus surgir, ali aparecer e dizer, paz seja convosco, aquela bênção especial que era para aqueles discípulos, que era para aquele povo que estava reunido. Dentro desse assunto, encerrando, a promessa do Espírito Santo, Jesus falou, fique
no cenáculo, e ali 120 irmãos estavam ali orando, e a manifestação foram neles, foram para eles, o revelar de Deus foi neles, porque eles estavam reunidos. Bênçãos específicas para aquele momento, e através dele toda aquela cidade, né, estava a festa do Pentecostes, pessoas de todos os países afluíram para aquele lugar para ver o que estava acontecendo. Línguas repartidas como de fogo, sabe, pousava sobre a cabeça daqueles homens de Deus, e eles falavam em línguas estrangeiras, falavam no idioma das pessoas que estavam ali, falavam da glória de Deus, mas eles estavam reunidos e a bênção de Deus aconteceu ali. Jesus veio, voltando, Tomé não estava. Então existem coisas que Deus revela, manifesta na igreja. Então, essa é a última consideração. Conhecemos a Deus. Deus se revela e se manifesta a nós. Amados irmãos e irmãs, eu acho que hoje foi um pouquinho além, né? Mas era importante, era algo que Deus tem colocado no meu coração uma semana toda. Sabe, para me compartilhar isso com os irmãos. Que possamos congregar. Que possamos ter ânimo, alegria, sabe, para estarmos juntos, congregando, cultuando a Deus e usufruindo das benéficas que é estarmos juntos e unidos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deixa eu só aqui falar rapidamente para a gente orar e encerrar, porque eu sei que você ainda tem muitas coisas para fazer hoje. Eu já convido você hoje às 18h30. Nós temos uma palavra, a palavra do Senhor para a sua vida, tá? Você é convidado a estar aqui nesse mesmo canal às 18h30. Vamos aqui rapidamente. A Dalva Rocha está dizendo aqui que bênção. Cláudio Gaspar, Deus abençoe. Cláudio Luiz Nunes, pastor Cláudio. Lourdes Gonçalves está dizendo Deus abençoe muito, pastor. Dalva dizendo amém. Glórias a Deus, aleluia. Denise Moreno, precisamos um do outro. Milton Pereira está dizendo verdade. Lourdes Gonçalves está dizendo amém. Rafael Cavagutti, é isso mesmo, amado irmão? Errei seu nome não, né? Rafael Cavagutti está assistindo, que Deus abençoe. Lourdes Gonçalves, gosto muito da sua pregação. É muito bom, faz bem para a minha vida e a minha família. Ô, minha irmã, que honra, né? É o Senhor Jesus que está aí comunicando através do Espírito Santo na sua vida, né? Que bom, obrigado por esse carinho. Que Deus abençoe sua vida, amada irmã. Irmã Belinha, Deus abençoe, irmã Belinha. A irmã Lourdes está pedindo, pede oração, vamos estar orando, minha irmã, seja o que for que você está enfrentando, passando, ou que seja alguém da sua família, oraremos, e o Senhor sabe de todas as coisas. Dalva Rocha, verdade, glória a Deus, aleluia, é isso que nos fortalece, amém. Solange Batalha, querida Solange, verdade, igreja, amai uns aos outros, amém, isso mesmo. Presbítero Nelson Atanabe Júnior, Deus abençoe. Belinha Nogueira, amai seu próximo como a ti mesmo, amém, minha irmã, é isso mesmo. Denise Moreno, ô glória, está dizendo aqui, estudo muito bom. Virgínia Quirino está dizendo aleluia. Rose Montemor está dizendo amém. Bom dia, minha amiga, que Deus lhe abençoe. Alexandre Oliveira está dizendo amém. Dalva Rocha está dizendo amém. Luísa Moreira, Deus abençoe. Stephanie Graciane está dizendo amém, palavra edificante. Luci Valente, amém. Bom domingo para todos. Bom domingo, minha irmã. Virgínia Quirino, amém, palavra poderosa, amém, louvado seja Deus. Rosane Maciel Salgado de Souza, glória a Deus, obrigado Senhor, amém, minha irmã, que Deus lhe abençoe. Leonardo Lisboa, mais tarde estaremos.
novamente. Bom domingo a todos. Amém, meu irmão. Às 18h30 será um prazer estarmos juntos. Nelson Atanabe Júnior, amém. Pastor Jorge, Rosane Maciel Salgado Souza está dizendo Deus é tremendo. Carla Tavares está dizendo bom domingo a todos. Bom domingo, amada irmã. Virgínia Quirino, domingo abençoado e muito lindo para todos nós. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Estamos aqui reunidos em nome dEle. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa manhã tão edificante, tão abençoada. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que de uma forma tão atenciosa, tão gentil, separou esse momento para juntos estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos é edificante, nos ensina, nos instrui. E hoje aprendemos sobre a necessidade de estarmos congregando, de estarmos na igreja, servindo ao Senhor. Deus, não deixe que essa chama se apague dentro de nós. Deus, se existem pessoas que estão achando que podem ser cristãs plenamente sozinhas, afastadas, Senhor, que Teu Espírito Santo trabalhe nesses corações, que essas pessoas estejam sensíveis à Tua voz e que tenham o prazer, ó Deus, que talvez um dia foi tirado por uma decepção, por uma mágoa, por uma situação difícil, mas que o Senhor venha restaurar cada vida, cada coração. Algumas pessoas aqui, ó Deus, pedem oração nessa manhã e eu peço ao Senhor que Tu possa estar indo de encontro a cada vida, a cada necessidade, cada um que clama ao Senhor, pedindo uma cura, pedindo um renovo, pedindo uma restauração. Vá de encontro, ó Deus, eu lhe peço a cada vida. Visita, ó Deus, o nosso irmão Marcos, o esposo da Cristiane. Contempla, ó Deus, nessa manhã. Restaura a sua vida, a sua saúde. Sustenta, ó Deus, com a Tua mão firme e poderosa. Dê vitórias, ó Deus, a ele, em nome de Jesus. Abençoe os aniversariantes dessa semana, ó Deus. Posso estar indo, abençoando cada vida. A irmã Cristiane aniversariou, outras pessoas também aniversariaram. Que o Senhor possa estar renovando, abençoando e guardando cada vida, ó Pai. Conceda-nos um domingo abençoado na Tua presença. E que à noite, segundo o Teu querer, estejamos aqui mais uma vez conectados aqui para ouvirmos a Tua palavra. Sê conosco, dá-nos um domingo abençoado. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Vou colocar aqui um louvor do Anderson Freire, que fala sobre a igreja, e assim me despeço nessa manhã, agradecendo a Rosana Maciel, a Carla Tavares, a Virgínia, que mais uma vez está aqui acenando. Deus abençoe, querida irmã. Maria de Fátima, Rosane Maciel Salgado, está dizendo, eu precisava ouvir isso. Que bom que Deus tem falado ao seu coração, amada irmã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir essa canção e assim eu me despeço. E à noite estaremos juntos em nome de Jesus. Sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Amém. Seja Deus. Senhor, eu vou te louvar. Deus abençoe. Tentaram acabar com a base da igreja. Pra adorar, não haveria missionário em todo lugar, mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos.
nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu.